Olá, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre decretos. Eu acho que todos nós estamos experts sobre os assuntos hoje, sobre decretos, sobre política, sobre STF, sobre economia, sobre vacinas, porque a gente fica muito tempo em casa e somos constantemente bombardeados por informações e por notícias, e também a gente vive na era da tecnologia, na era da informação, e que quando você não sabe alguma coisa, você rapidamente faz uma pesquisa e logo você fica sabendo. E essa semana nós estamos ainda em pleno decreto do presidente, do governador do Paraná e em outras capitais também, que foi decretado knockdown, que é uma expressão em inglês, né? E que nós também estamos bem conhecendo bem todas essas expressões por causa das divulgações, das mídias, no jornal e tudo mais. Mas eu quero trazer para vocês um pouco sobre a palavra de Deus, justamente sobre um decreto que foi escrito, que foi feito há muito tempo atrás. Quando o povo de Israel foi tomado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele levou cativo todos os habitantes de Jerusalém para Babilônia. E lá em Babilônia, ele era um rei que havia dominado, ele é um dos quatro reinos do Apocalipse. Aliás, o livro de Daniel ele é muito profético e muito relacionado aos fins dos tempos que nós estamos vivendo. E estando lá na cidade de Babilônia, ele tinha muito poder, ele fazia o que ele queria e ele fez uma estátua, uma estátua enorme. E ele fez um decreto que quando fosse tocado os sinos fosse tocado os sinos que existiam lá, que fosse tocado música, que fosse tocado as harpas, as sátiras, as cítaras, aqueles instrumentos musicais que tinha, todas as pessoas deveriam se ajoelhar e prestar adoração para a estátua que ele tinha feito. Esse era o decreto. E ele fez esse decreto, só que observou-se que alguns jovens que vieram de Jerusalém, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estavam cumprindo o decreto que o rei havia estabelecido. E o rei ficou muito raivoso e mandou chamar eles. Aí quando eles estavam indo lá, o rei falou assim, olha, por que vocês estão fazendo pouco caso do meu decreto? Eles pegou e falou assim, olha rei, nós não vamos adorar a tua imagem. Olha, se vocês não adorar a minha imagem, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo e vocês vão morrer queimados. Eles pegaram e falaram assim para o rei, falou assim, olha rei, fica sabendo você, que o nosso rei, o nosso Deus nos livrará da fornalha de fogo. E se o nosso rei não nos livrar, nós não vamos adorar a tua imagem. Ou seja, aqueles jovens, eles tinham tanta confiança em Deus e eles tinham tanta certeza de que a morte seria um, um passo a estar com Deus, que eles não sentiram medo nenhum de morrer, não sentiram medo nenhum da morte. Ou seja, o rei, você pode fazer o decreto que você quiser, nós não vamos obedecer, porque nós importa obedecer a Deus e não aos homens. Adiantando só um pouquinho, Pedro, quando ele estava preso, ele disse isso para o Sinédrio. Eles pegou e criaram um decreto também, dizendo que todo aquele que falasse que Jesus havia ressuscitado, ia ser preso, açoitado, ia ser morto. Estevão foi morto, foi apedrejado por causa de um decreto que foi feito, que não era para falar sobre o nome de Jesus. E Pedro, quando eles estão presos, que ele sai da cadeia, os escribas ainda, os sacerdotes daquele tempo ainda chega para eles e fala assim, olha, vocês não falem, senão vocês vão ser presos de novo. Eles falam assim, olha, nós vamos continuar falando, porque antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego também falaram para o rei Nabucodonosor, olha, nós não vamos
obedecer o teu decreto. Ou seja, os homens, eles sempre vão criar maneiras de te afastar de Deus, maneiras de fazer com que você afaste a sua fé de Deus. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam, eles foram realmente lançados dentro da fornalha de fogo. E sabe o que aconteceu? Eles não morreram, porque Deus livrou eles. Por quê? Porque a fé deles foi muito grande. E Nabucodonosor, ele viu que ele tinha feito aquilo e que eles, nem os cabelos deles, nem a roupa deles haviam sido chamuscados. Aí sabe o que ele fez? Ele foi lá, chamou Sadraque, Mesaque, Abednego, vem para fora. E eles vieram. E ele criou um novo decreto dizendo que todo aquele que não louvasse, que não adorasse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que deveria ser espedaçado. Sabe por quê? Porque pela fé daqueles jovens, ele viu que realmente ele estava errado no seu modo de ser, de falar, de pensar, porque eles agiram não em relação a este mundo. Para eles, esse mundo não tinha valor nenhum. O importante era estar com Deus. Então, se eles morressem diante da vontade de Deus, diante da obediência a Deus, aquilo para eles seria lucro. Paulo, ele fala que esse mundo, para ele era considerado como esterco, como estrume. E ele fala assim que a vida com Deus seria muito melhor. Mas sabe o que está acontecendo hoje com a igreja? A igreja, ela tem esquecido o propósito de Deus em relação à nossa vida com Deus. Porque a Bíblia diz que não amontoais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai no céu, aonde os ladrões não minam e não roubam, e aonde que a traça e a ferrugem não consomem. Mas nós estamos tão acostumados a este mundo que nós olhamos para o Covid, que nós olhamos para a morte e nós sentimos medo. Medo seria para os ímpios, para os incrédulos, que não têm certeza para onde vão, não têm certeza da sua salvação. Os cristãos, eles deveriam se alegrar. Se alegrar por quê? Porque Jesus falou assim que quando houvesse guerra, terremoto, pestes, como a Covid, era para nós alegrarmos o nosso coração, porque nós estaríamos sabendo que a redenção estaria se aproximando e que Deus estaria se aproximando. E Ele realmente está se aproximando, mas sabe o que isso está causando em nós? Temor. Em vez de causar uma alegria, está causando temor. Se hoje eu morrer por Covid, eu tenho certeza, porque Deus tinha um propósito na minha vida e que eu completei a minha carreira e que eu guardei a fé e que eu fui levado por Covid, e que se não tivesse o Covid, Deus iria me levar de qualquer maneira. E o fato de eu passar pela morte, isso deve ser prazeroso para mim. Por quê? Porque eu sei que eu vou encontrar com o meu Salvador. Não tem como. Vou ficar feliz de saber, porque a Bíblia diz que lá no céu não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor. Lá no céu, Cristo enxugará toda a lágrima. É triste para quem perde um ente querido? É triste, porque infelizmente nós ainda somos materiais, nós ainda carregamos sentimentos materiais dentro de nós, sentimentos de perda, sentimentos de lembrança, sentimentos de amor, de consideração, de afeto. Isso muitas vezes ofusca um pouco a nossa relação para com Deus. Mas a nossa atitude, ela tem que ser diferente das pessoas que não têm salvação. Se Sadraque e Abednego eles tivessem uma relação diferente em relação àquele rei, o rei em relação às outras pessoas, se eles tivessem adorado, se eles tivessem ficado com medo do rei e não tivessem cumprido a obediência que deveriam ter a Deus, quando que o rei ia criar um novo decreto dizendo que era para eles ter a mesma fé daqueles jovens? Esse mesmo reinado, um pouquinho mais para frente, no rei Dário, o rei ele pega e faz um novo decreto também, dizendo que num período de tempo, qualquer pessoa que pedisse alguma coisa a alguém, a algum Deus, que não fosse a ele, seria lançado na cova dos leões. Um decreto.
e ele assinou com o selo do seu anel. E, e esse decreto, ele pegou de surpresa, não de surpresa, porque Daniel, ele sabia muito bem que ele não era um decreto que ia fazer com que ele abandonasse a sua fé. Sabe o que ele fez? Da mesma maneira que ele sempre chegava no seu quarto, que ele virava o seu olho para Jerusalém, que ele virava o seu rosto, que ele se ajoelhava e que ele clamava a Deus e que ele pedia com a janela aberta para que todos lá embaixo vissem que ele estava clamando, ele fez do mesmo jeito. E o rei pegou, olha Daniel, você fez isso, o decreto, ele é irrevogável, então você vai ser jogado nas covas dos leões. Ele foi jogado. E sabe o que aconteceu? Ele não morreu. Ele não foi comido pelos leões. E o rei pegou e mandou aqueles que estavam acusando ele que fossem jogados. E a Bíblia fala que eles nem chegaram ao fundo do poço, da cova onde estavam os leões, e os leões pularam e rebentaram ele, e arregaçaram e comeram eles e destralharam eles. Por que isso? Porque ele não se intimidou com um decreto. Porque ele não se intimidou em proclamar aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E sabe o que nós estamos vendo hoje? O Covid, ele é um alerta para os cristãos. Ele é um alerta para aqueles que clamam a Deus, aqueles que falam sobre o nome de Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos, muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Porque hoje o Covid e toda essa doença, esse englobamento, ele tem feito com que as pessoas eles olhem para o Apocalipse. E eles começando a olhar para o Apocalipse, eles estão vendo que realmente a volta de Cristo se aproxima. E muitas pessoas têm buscado, têm corrido atrás da Bíblia para encontrar na Bíblia solução dos seus problemas, dos seus medos e dos seus temores. É uma oportunidade do Espírito para tocar nesses corações. Mas muitos cristãos, eles têm se acomodado em casa, estão com medo do Covid, estão com medo do decreto, estão se trancando em casa, as igrejas estão fechando as suas portas, as pessoas não estão indo nas igrejas. Mas por quê? Porque estão com medo do decreto, estão com medo do governador, estão com medo do presidente, estão com medo do prefeito, estão com medo da saúde. Não estou dizendo que a gente tem que se revoltar, porque a Bíblia diz que nós devemos ter respeito com as autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Mas Pedro, ele estava preso, ele e o outro apóstolo, e enquanto isso estavam todos orando escondidos em casa, porque havia um decreto que se alguém orasse, se alguém cantasse, se alguém falasse, esse alguém seria preso. E sabe o que eles fizeram? Eles não obedeceram o decreto. Por quê? Porque antes tinha que obedecer a Deus, obedecer a Cristo e não obedecer aos homens. Nós vivemos num mundo capitalista onde que nós somos forçados a viver como o mundo. Nós sempre queremos ter algo melhor do que nós temos, uma roupa, um carro, um telefone, um celular, alguma coisa. E isso acaba fazendo com que a gente também acabe tendo também os mesmos temores das pessoas deste mundo. Porque quando as pessoas morrem, a gente vê que elas choram, elas lamentam, dá um desespero muito grande. Mas por que isso? Porque eles não têm certeza da salvação, eles não sabem para onde estão indo. Eles não têm certeza que vai para um lugar maravilhoso igual nós temos certeza que nós vamos. Estevão, ele foi o primeiro mártir. Ele foi apedrejado e foi morto. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Muitos dos apóstolos, eles foram mortos, estrangulados, queimados vivos, serrados ao meio, jogados às feras. Mas tudo isso por quê? Porque eles desobedeceram
os decretos que tinha, os decretos que vinham de Roma, os decretos que faziam com que ditavam que eles não poderiam falar sobre Jesus, e eles continuaram falando. Eles continuaram se renovando, eles continuaram falando do mesmo jeito. E hoje, o que a gente vê? As igrejas estão fechando as portas e estão fazendo igual o mundo, estão com medo. As pessoas estão vivendo com medo, medo do amanhã, enquanto que a Bíblia diz que nós devemos se alegrar, porque a nossa redenção estava se aproximando. Quando saiu um decreto também um decreto não, houve grande fome na terra em toda a terra, no Egito, houve fome em todo o mundo. E o único lugar que tinha comida para se comer era no Egito. E o povo de Israel estava com fome e foi no Egito para comprar comida, porque Deus tinha um propósito e Deus tinha um plano. E lá havia um servo de Deus chamado José, e ele foi um grande servo de Deus que fez e cumpriu a vontade de Deus. E Deus, ele sempre tem um plano e um propósito diante de todas as coisas. E Deus tem um plano e um propósito diante do Covid. Deus tem um plano mundial para isso. Não é uma coisa que está acontecendo aqui na cidade onde que nós moramos, ou que está acontecendo no bairro, ou que está acontecendo no estado, no Brasil, ou no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, no Mercosul. Não, é um acontecimento global. E Deus tem um propósito global diante de tudo isso. E agora eu me pergunto, aonde que eu me coloco diante desse plano global que Deus tem? O que eu tenho feito? Qual é a vontade de Deus para a minha vida diante dessa pandemia? Como que eu tenho me portado como cristão, sabendo da vontade de Deus, sabendo que estas coisas que estão acontecendo são prenúncios da volta dele, e que a volta dele se aproxima e que ele está às portas. E o pior de tudo isso é saber que estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. É saber que estando dois na cama, um será levado e o outro será deixado. É saber que estando as 10 virgens esperando o noivo, 5 foram e 5 ficaram. Isso mostra que muitas pessoas estão vivendo enganadas pelo mundo, pelo engano e pelo diabo. E muitas pessoas vão ficar no arrebatamento da igreja. E eu pergunto, aonde que eu me enquadro diante disso? Qual tem sido a minha função como servo de Deus em mostrar o verdadeiro caminho que leva? Existem muitas pessoas que estão apavoradas com medo do Covid. E se eu me apavoro e se eu tenho medo junto com elas, como que eu vou mostrar a Cristo como Salvador? A Bíblia diz que nós devemos ser luz do mundo, sal da terra. E se eu escondo a minha luz, e se eu apago a minha luz e coloco a minha luz embaixo da mesa, embaixo do alqueire, como a palavra diz, como as pessoas vão me enxergar a minha luz? Como que eu estou brilhando? Faça uma reflexão, você. Eu também estou sempre fazendo reflexões em relação à minha vida, porque nós somos fracos, imperfeitos, nós somos carne e constantemente nós estamos errando, nós estamos pecando diante de Deus. Mas uma das características que fazia Davi ser um servo segundo o coração de Deus, ele era pecador, ele era falho, ele era negligente, ele era um dos pecadores da pior espécie que tem, como nós. Mas o que fazia diferencial nele é que ele refletia sobre o que ele ouvia e ele pedia perdão. Quando ele matou um homem, quando ele cometeu o adultério com uma mulher, matou o marido dela e ficou com ela, e o servo de Deus chegou diante dele, Natan, e falou assim: olha, o que você fez foi errado. Ele pegou e falou assim: me perdoa, eu realmente cometi um erro na minha vida e quero que me perdoa. O importante não é você, o mais que agrava, não é você pecar,
é você permanecer no pecado, permanecer no erro. Mas Davi, diante daquilo que lhe era falado, ele se arrependia e pedia perdão. E Deus, a Bíblia fala que Ele fala conosco através do seu Espírito, e Ele mostra para nós aquilo que nós estamos vivendo de errado, aquilo que nós estamos vivendo de contrário à sua vontade. Então, faça uma reflexão na sua vida. E a Bíblia, e eu quero te dizer uma coisa: não se preocupe com o Covid, porque a Bíblia diz que mortandade nenhuma assolará a nossa casa. A Bíblia diz que a peste que assola ao meio-dia, ela não chegará à nossa tenda. A Bíblia diz que cairão 1000 à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos abalados. Por quê? Porque nós servimos ao Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos protege. Davi, ele no Salmo 23, ele fala assim que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não ia ter temor nenhum, ele não ia ter medo, porque o Senhor estaria com ele e protegeria ele e guardaria ele. E o mais importante é que se o Senhor não me guardar e se o Senhor não me proteger, eu vou me alegrar o meu coração do mesmo jeito, porque eu vou saber que a morte será o meu encontro para com Ele. Eu não vou ficar escondido dentro da minha casa, trancado dentro da minha casa, como todos aqueles que não têm esperança de salvação fazem. Não, eu vou levantar a minha cabeça e eu vou dizer que o Senhor salva, que o Senhor cura e que o Senhor protege. E que se o Senhor não proteger, será melhor ainda, porque eu estarei com Ele. Amém? Um abraço a todos. Fique com Deus.